Olá, alunos, boa noite. Estamos neste momento dando início ao nosso segundo bimestre. Segundo bimestre que por enquanto irá assim. Depois de amanhã, o governador João Dória falará sobre a volta às aulas. Nós, na verdade, não sabemos como elas voltarão e nem quando elas voltarão. Especula-se que a volta será paulatina, com poucos alunos dentro da sala, até que se retome um ritmo comum. Algumas pessoas falam aí no meio de julho, outras pessoas falam em agosto. Mas, na verdade, ainda não sabemos ao certo. A partir de quarta-feira, nós começamos a ter ideia de quando e como essas aulas voltarão em seu ritmo presencial. Hoje, como primeira aula do segundo bimestre, nós vamos estudar a condição animal como ponto inicial para a compreensão humana ou para a compreensão do ser humano. Novamente, hoje estudaremos a condição animal como ponto inicial para o processo de compreensão humana. Então vamos lá. Tirar o óculos porque no horário já não ajuda mais, nem com óculos nem sem óculos. Com óculos dá reflexo, sem óculos eu não enxergo, mas como eu vou olhar só para a câmera e para vocês, é melhor que eu fique sem óculos. Vou só dobrar ele aqui, colocar ele aqui ao lado para que não aconteça nenhum acidente. Então vamos lá. Primeira coisa, por que se estuda como primeiro fato o que é um ser humano? O que é um ser humano? Mandei um vídeo para vocês do Mário Sérgio Cortella, onde ele vai de forma bem tranquila e inteligentíssima dizer para uma pessoa que diz: você sabe com quem você está falando? E ele vai dizer com quem aquela pessoa que se acha tanto, com quem ele vai estar falando com aquela pessoa que se acha tanto. Ele vai fazer uma explanação maravilhosa, acho que de uns 10 minutos, e você vai entender. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com um grãozinho de areia, no meio de outros grãozinhos de areia, do universo pequenininho, enfim. Mas isso vocês vão ver no vídeo. Então, o que é o ser humano? Primeira coisa, assistam o vídeo que vai ajudar. O título em si, a condição animal como ponto inicial para a compreensão do ser humano, agora falarei. Por que a condição animal como ponto inicial para a compreensão do ser humano? Primeira coisa, somos todos animais. Quando no segundo ano vocês estudaram Introdução à Teoria do Indivíduo, estudaram lá Jeremy Bentham, John Locke, estudaram lá o estado de natureza, que também é falado por Thomas Hobbes, eles vão deixar bem claro de fórmula introdutória, lógico, porque a gente não se aprofundou em nada. Por que a condição animal
como ponto inicial para a compreensão do ser humano. Porque nós somos seres humanos. O que nos diferencia dos outros animais? Nós somos seres humanos racionais. Nós somos seres humanos que têm condição a todo momento de mudar o meio em que vivemos. Fomos por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, modificados pela natureza. A gente teve que se adaptar à natureza. A gente era um sujeito da natureza. A gente era um indivíduo da natureza. E hoje nós somos modificadores do meio em que vivemos. Hoje nós somos protagonistas do meio em que vivemos. Porque somos seres sociais. Somos seres com uma grande capacidade de interagir com vários ambientes e dominá-los. Não somos apenas sujeitos do meio. Fizemos do meio o nosso sujeito. Nós somos protagonistas para conseguir viver e viver bem em ambientes totalmente hostis. Por quê? Nós não somos apenas seres biológicos. Oh, isso é interessante. E biologia vai falar muito disso também. Mas nós não somos apenas seres biológicos. Nós somos também indivíduos sociais que somos atores de nossos próprios destinos, de nossas próprias mazelas. Ah, professor, mas o senhor falou determinismo. Não estou falando disso agora, estou falando de ser humano como indivíduo. O ser humano não é apenas um indivíduo biológico que vive em determinado meio. Ele não é apenas um simples sujeito do meio. Ele é assim modificador do meio que ele vive. E isso é, me perdoem, interessantíssimo. Só que antes de nós considerarmos tudo isso, a gente tem que compreender o quê? A compreensão animal como ponto inicial para nos identificarmos como ser humano. Nossa condição primeira é a condição animal. Falei até a compreensão. Condição animal como ponto inicial para a compreensão do ser humano. Você só se compreende como ser humano a partir do momento que você entende que você é um animal que faz parte da natureza. E que teve que se adaptar de uma forma muito mais dura, muito mais difícil do que os outros animais que não têm esse pensamento racional, crítico e reflexivo. Que esse pensamento racional, crítico, reflexivo, radical, metodológico. Por quê? Porque nós não temos a mesma velocidade do que muitos animais. Nós não voamos como muitos animais. Nós não vivemos submersos nas profundezas como muitos animais. Nós não temos
pelos para nos proteger do frio, desculpem, como muitos animais, mas a gente tem algo que esses animais não têm, que é exatamente o que René Descartes, como preferirem, disse: penso, logo existo. Nós temos autonomia para dizer o que existe, se existe e como existe, porque nós pensamos, porque nós raciocinamos, porque nós temos um pensamento racional, crítico e reflexivo. Pensar, você pensa a todo momento. Agora, quando você estiver assistindo, se você estiver assistindo esse vídeo, você está pensando: o que eu estou fazendo aqui? Mas é um pensamento crítico e reflexivo? Obviamente que não. Mas você tem a capacidade de ter um pensamento crítico e reflexivo. Quando você está assistindo minha aula, lá presencial, lá no José Augusto de Oliveira, você está pensando: nossa, que hora será que vai bater o sinal? O que eu estou fazendo aqui? Que cheirinho bom da comida, da escola. Nossa, está quase na hora de eu ir embora, que beleza. Você está pensando. É um pensamento racional, crítico, reflexivo, radical, metodológico, sistemático? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas você tem a capacidade de tê-lo. Você tem a capacidade de criar. Você tem a capacidade de se adaptar ao meio de forma que nenhum outro animal tem. Um exemplo idiota, cretino, raso. Bota um urso polar dentro de ourinhos e deixa ele lá. Corre dele. Ele vai destruir algumas coisas para ver quanto tempo ele vai sobreviver. Ele não tem a capacidade de adaptação que nós humanos temos. Inverte, bota um camelo lá, Polo Norte. Nós não nos restringimos apenas à nossa formação biológica. Nós vamos além. Nós somos seres biológicos, por isso a condição animal como ponto inicial da compreensão do homem, mas nós vamos além disso. Nós vamos muito além deste fato. Vou coçar meu nariz. Nós vamos muito além disso, pessoal. Porque nós somos seres sociais. Nós interagimos. O nosso meio ambiente não é restrito apenas a condições climáticas. Nós não estamos restritos a apenas regiões. Porque nós temos uma capacidade de raciocinar de forma crítica e reflexiva tão grande, mas tão grande, que a gente consegue se adaptar e sobreviver em todas as regiões do mundo. A gente substitui o pelo que nós perdemos por casacos. Nós substituímos aquele calor fenomenal por cortes de cabelo mais rasos e por ventiladores, porque nós sabemos criar, nós somos criadores por ar-condicionados, por ambientes climatizados. Nós, estou falando nós porque estou falando de nós como seres humanos, vivemos em locais áridos, inóspitos, porque nós conseguimos buscar e produzir água. Dentro do planeta Terra, nós
somos os animais mais preparados para enfrentar dificuldades impostas pela natureza. Impostas pelo clima. Professor, mas o senhor está falando isso, mas ó, a Covid-19 aí. E nós não estamos enfrentando com racionalidade, a grande maioria, com precaução, com o distanciamento social, em alguns casos, em algumas regiões, com o isolamento social. A gente humana não está conseguindo enfrentar essa pandemia, que eu estou dizendo para vocês, depois de amanhã, quarta-feira, vem um ser humano, governador do estado, e vai dizer como que as escolas abrirão e quando as escolas abrirão. Não se tem o controle sobre aquilo que vai fazer? Não se tem o controle sobre aquilo que existe e como existe? Não se leva em condição René Descartes? Penso, logo existo? Professor, mas tem uma coisa aí. O senhor falou lá do John Locke. O senhor falou de Jeremy Bentham, tem outro que é utilitarista como ele. Mas o senhor falou também aí do estado de natureza. O senhor se esquece disso? Estado de natureza é o estado que todos vivem de forma natural, ocupando tudo aquilo que a natureza lhe dá. Depois vem o estado de guerra, onde um vai ficar tentando tomar do outro, vai tentar explorar o outro. Depois vem o estado social, que é o estado onde vai ser criada uma sociedade, vai ser criado pelo próprio ser humano um governo, para que esse governo possa lhe dar regras, direitos e deveres para que ele possa viver em harmonia. Isso não é maravilhoso? O homem é um animal. Só que a partir do momento que ele compreendeu que ele é um animal, que ele teve como ponto inicial a sua compreensão como animal, o que ele pode fazer para se distanciar e se aproximar de outros animais? Se distanciar daqueles animais que hoje a gente chama de selvagens, ou domesticá-los de acordo com a nossa vontade. E como conseguimos viver em sociedade nos mais diversos e diferentes hemisférios do planeta, nas mais diversas e diferentes regiões do planeta. Nós temos uma capacidade maravilhosa que é a linguagem, que a gente vai estudar na próxima aula, língua e linguagem, a diferença de uma e de outra. Que é o que? A gente sabe falar diversas línguas, se for necessário. Fala inglês, português, espanhol, mandarim, aramaico, se fosse necessário. Nós falamos, nós temos língua. E a linguagem? Linguagem são símbolos de pare, vira direita, vira esquerda, siga, proibido por anagrama, tá lá. Uma vedação para que você não pise lá. Língua e linguagem, nós temos essa capacidade de criar linguagens para que todos entendam. Animais, eles compreendem, eles olham para a placa e param e continuam.
Já sei, vou escutar. Aliás, não vou escutar. Mas tem cachorro que para, olha, ele é condicionado, é isso. Porque ele pensa, mas ele é condicionado. Ele não é racional. Mas, professor, por que então ele para? Ele para lá, mas não vai parar na outra e vai ser atropelado. Porque ele se condicionou a isso, a ter algumas atitudes. Nós não somos condicionados. Aliás, somos também. Às vezes é até mais cômodo. Mas nós raciocinamos. Nós mudamos as situações que estão presentes. Por isso que a gente não é só formado biologicamente. A gente é formado também socialmente. Nós somos formados também reflexivamente, criticamente, racionalmente. Então, o homem ele compreendeu que ele é um animal. A compreensão animal como ponto inicial para a condição humana, ou a condição animal como ponto inicial para a compreensão humana. Fica mais bonito. Porque a gente sabe da nossa condição animal, mas a gente conseguiu se desenvolver a ponto de dominar situações climáticas, sociais e políticas que um animal, que vamos chamar de novo de forma bem rasa, do senso comum selvagem, não domina. E nós temos a forma de se comunicar. Nós entendemos o que um e outro fala, na maioria das vezes. Nós temos signos linguísticos. E a gente é capaz de se adaptar a tal ponto de sair daqui, da onde eu estou, Jacarezinho, e viajar para Itália e viver bem lá, conversar lá, para Espanha e conversar lá, para Inglaterra e conversar lá, e com um pouco mais de dificuldade para a China e conversar lá. Por quê? Porque nós somos sociais. Nós vamos além da formação biológica. A gente ultrapassou a formação biológica e chegou à formação social, cultural e, obviamente, tudo isso graças à nossa racionalidade. Não foi fácil, não. E ainda não se sabe se explicar ao certo como nós conseguimos essa evolução total e os outros animais não. Não é um assunto para agora. Mas o fato é que o homem tem que se entender primeiro como animal. Ele tem que entender que ele é um animal. Porque de vez em quando a gente age como animais selvagens. Nós agimos. A gente age não. Nós agimos como animais selvagens. Em condutas deploráveis. A gente age como animal selvagem quando a gente agride. E não precisa ser só agredir fisicamente, pode ser verbalmente, moralmente, eticamente. Ou vai ser racional, mas a gente age como animal selvagem. O animal ataca quando ele está ameaçado. Nós atacamos, às vezes, pura e simplesmente porque a gente tem um ímpeto de machucar, de ofender, de diminuir os outros. Por isso que logo no início desse segundo bimestre se fala sobre a condição animal, não põe racional, não põe nada, para a compreensão do ser humano ou para a compreensão do homem
Era o título e é do ser humano, homem e mulher. Porque apesar de toda a capacidade social e cultural que nós desenvolvemos ao longo dos tempos, nós ainda somos animais. E agimos de forma irracional às vezes. Se vocês assistirem o vídeo que eu postei há 20 minutos do Mário Sérgio Cortella, onde ele fala, você sabe com quem você está falando, você vai entender o título dessa aula sobre a condição animal para a compreensão do ser humano. Porque existem pessoas que agem de forma animalesca porque têm mais dinheiro, porque são consideradas melhores, mais belas, com carro mais equipados, e fazem disso uma forma de humilhar, ofender e atacar o outro ser humano, que não é da mesma forma, que muitas vezes é apenas diferente, mas não é inferior, mas é atacado por ser diferente. Veja o caso de pretos e brancos. A condição animal para a compreensão, como ponto inicial para a compreensão do ser humano. Você tem que se compreender como ser humano como o protagonista de tudo que acontece em sua volta. Porque você é protagonista. Porque você tem capacidade de modificar a natureza que está ao seu lado, à sua frente e que está atrás de você. Você tem uma capacidade de modificar. Você é um agente social. Você não é apenas um sujeito passivo da natureza e da sociedade. Você não, você é um sujeito ativo. Você é um protagonista. Mas você tem que saber usar esse protagonismo. E por isso que essa primeira aula, onde o conteúdo é o que é ser humano. O primeiro tema desta aula, o que é ser humano, é ver até onde vai a sua capacidade de se entender como ser humano e como, se entendendo como ser humano, você pode melhorar ou piorar e agir diante de seu meio social, político, climático e civil. Daí vou partir para a sociologia, eu não quero isso. A sua condição de ser um ser humano e independente da sua vontade, você ser protagonista sobre tudo que está à sua volta tem que ser entendida. Mas antes de mais nada, tem que ser entendido também por que você é um animal. Porque muitas vezes, para chegar onde você chegou, outras pessoas tiveram que viver em estado de guerra, tiveram que criar um governo, onde esse governo teve que criar regras e que tivesse que salientar, deixar claro para todos o que é direito e o que é dever. Não temos capacidade de viver em um estado natural de harmonia, onde todos vão consumir as mesmas coisas de forma racional. Não temos. Isso ficou claro há milhares de anos atrás. Foi preciso regras para que entendêssemos isso. Foi preciso criar concepções de utilitarismo
que é útil, o que não é útil, por que que é útil, por que que não é útil, e concepções sociopolíticas sobre como vivemos um estado de governo, um estado politicamente organizado, e por que muitas vezes, mesmo vivendo neste estado, não conseguimos seguir regras, não conseguimos respeitar deveres e nem direitos. Entenderam o que é um ser humano? Um animal crítico, reflexivo, racional, totalmente frágil, porque não tem a maior parte de algumas habilidades dos animais chamados selvagens, mas que conseguiu, através do penso logo existo, determinar o que e como o que está em sua volta existe e por que existe. Tudo bem? Primeira aula, segundo bimestre. Até daqui 15 dias. Semana que vem tem Sociologia. Tchau, tchau.